Deputada Marcelinha, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, as pessoas que estão aí resistentes a essa situação que nós estamos vivendo no estado de São Paulo hoje, eu quero dizer que é lamentável a gente ter que assistir algumas situações que a gente assiste aqui no plenário desta casa. É lamentável. Assim como é lamentável também que a gente esteja hoje tendo que visualizar, tendo que entender mais uma das atrocidades que estão sendo feitas com a administração pública no estado de São Paulo. A Fundap, e eu conheço a Fundap há muito tempo, ela é extremamente eficiente, eficaz, ela é extremamente capacitada para melhorar os indicadores da administração pública. Então, hoje é um dia muito triste para nós, é um dia lamentável que nós tenhamos que nos debruçar sobre um projeto de lei, o PL 39, que extingue um órgão do governo que foi criado com a prerrogativa de capacitar servidores, de qualificar a administração pública. Nós temos aqui que as escolas de governo, elas capacitaram mais de 300 mil servidores. Elas ofereceram mais de 1.600 cursos. A Fundap, ela é responsável pela implantação de um projeto vitorioso, que é o Poupa Tempo. Ela é responsável pela implantação do novo Detran, que capacitou 3.500 servidores. Ela é responsável pela capacitação de 90 mil profissionais da Secretaria de Educação. Ela é responsável, a Fundap, por mais de 240 mil capacitadas em tecnologia das redes de escolas do governo. Ela é responsável por projetos que já foram vivenciados por 12 países. Ela capacitou servidores de mais de 25 estados e hoje nós estamos nos debruçando, a exemplo do que aconteceu com a CEPAM, com o término, a extinção, a finalização de algo tão importante. Quando nós deveríamos, na verdade, estar vivendo o inverso. Recursos estarem sendo investidos para melhorar cada vez mais a administração pública no estado de São Paulo. Era o inverso que eu queria estar discutindo aqui nessa casa hoje. Eu queria estar discutindo aqui que o nosso orçamento iria disponibilizar mais recursos ainda para que a gente pudesse fazer mais capacitação e qualificação pela Fundap e pelo extinto CEPAM. Mas não é isso que a gente vivencia, infelizmente. E esse discurso do senhor Camarinha, de que é efeito do que acontece no governo federal, não é verdade. Não é verdade, porque a Fundap quase que se autossustenta. Mais de 90% dos recursos da Fundap, são autogerenciados. A Fundap consegue amealhar esses recursos da iniciativa privada, ela praticamente se autossustenta. Então, o discurso de falácia do deputado Camarinha, Abelardo Camarinha, não é aquilo que a gente poderia e gostaria de ouvir de um deputado que é da base do governo. Nós gostaríamos de ouvir da boca do deputado Abelardo Camarinha que ele defende a não extinção da Fundap, mas não é isso que a gente vê. Vem aqui com uma série de acusações sem fundamento, acusações que pretendem trazer para o estado de São Paulo um debate que se faz lá em Brasília. Ele não é deputado federal, ele é deputado estadual. Portanto, ele deveria estar debatendo e defendendo aqui a Fundap, e não
fazendo esse discurso que ele fez aqui, inclusive interrompendo a fala de outros colegas, o que infelizmente é muito lamentável. A Fundap, ela utiliza tão somente 0,12%, ou seja, menos de 1%, mas muito menos de 1% do orçamento do governo de São Paulo. E nessa extinção deste órgão tão importante, que, como eu já disse, eu gostaria de estar votando recursos para a gente melhorar a gestão pública, para a gente fazer com que, hoje, pasmem, eu tive conversando outro dia, presidente Capês, eu tive conversando outro dia no Tribunal de Contas do Estado, e eu fui informada que 51% dos municípios do Estado de São Paulo estão com as suas contas reprovadas. Sabe por quê? Por má gestão dos recursos públicos. Porque o gestor público precisa ser capacitado. Porque o gestor público precisa ter a qualidade na gestão. Não é pegar o recurso e ir gastando. Ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter a logística do seu município para saber aonde é que ele põe uma unidade de saúde, aonde ele põe uma nova escola, aonde ele investe, sem jogar dinheiro no ralo e no lixo. Infelizmente, isso não acontece. E nós estamos com mais de 50% dos nossos prefeitos com as suas contas reprovadas. Por falta de gestão, por falta de capacitação, por falta de qualificação, por falta de melhoria nas condições de gestão dos orçamentos públicos. Infelizmente, hoje é um dia muito triste e um dia lamentável nessa casa. Porque nós vamos, e não se enganem vocês, porque a bancada governista vai votar pela extinção deste órgão tão importante, que inclusive ganhou prêmios do próprio prêmio por aquele que é aí o criador, né? A criatura e o criador ganhou um prêmio Mário Covas, a Fundap, e talvez a gente não tenha sequer alguém para receber esse prêmio que foi disponibilizado para um órgão tão importante como é a Fundap. Eu gostaria de passar mais alguns dados aqui. Eu não sabia, fiquei sabendo ao ler esse documento que nos foi enviado pelo pessoal da Fundap. A Fundap, ela inclusive faz capacitação para residentes médicos. São, acho que 700 mil residentes foram capacitados. 70.422 médicos foram capacitados no programa de bolsas de residência médica. Quando a gente precisa incentivar, melhorar a qualidade dos serviços médicos prestados no estado de São Paulo, a Fundap vem e faz essa capacitação, né? A Fundap também capacitou técnicos de enfermagem. Outro dia, eu assisti, senhor presidente, a vinda do nosso vice-governador Márcio França a essa casa. E ele dizia com orgulho que os olhos dele quase marejavam de alegria e de orgulho de dizer do programa Via Rápida, que agora o programa Via Rápida será intensificado, será aumentado. O programa Via Rápida é maravilhoso. E a gente vê aqui, neste documento, né, que nos foi entregue, que o programa Via Rápida é um programa que foi organizado, gerenciado, implantado com o apoio da Fundap. Então é muito triste quando a gente vê que iniciativas boas, que iniciativas que fazem com que o Estado melhore no atendimento à população, melhore na prestação de serviços, melhore na qualificação daqueles que vão prestar os serviços, a gente vê que provavelmente, como disseram os meus antecessores, esse serviço não vai ser utilizado mais com o know-how, com a capacidade que tem aí os profissionais que estão concursados
a grande maioria, presidente, pós-graduados, mestrados, doutorados, enfim, pessoas que têm toda a condição para oferecer aí uma qualificação a contento. Eu queria dizer para o Camarinha que eu acho que ele vive fora do mundo. Ele não vive nesse mundo que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo num mundo onde os problemas econômicos saltam aos olhos de todos nós. Nós estamos vivendo problemas sérios na economia dos Estados Unidos, na economia da Grécia, na economia da Itália, na economia da Espanha. E não seria diferente, porque demorou para chegar a crise econômica no Brasil, é fato. Demorou, porque algumas medidas anticíclicas foram tomadas oportunamente. Porém, como nós vivemos num mundo globalizado, o que acontece lá na China, e lá também a crise econômica chegou, e o Brasil é um dos países que mais exporta para a China. Então nós estamos sofrendo consequência na nossa economia também, por conta da crise que está afetando vários países do leste europeu, países da Ásia, países do Oriente, enfim, nós estamos vivendo uma crise que não é brasileira, é uma crise que é mundial. Nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades. Só que aqui no estado de São Paulo, ao mesmo tempo que se fecha 94 escolas, se dá anistia e melhoria nas condições de impostos para grandes empresas. As empresas estão sendo beneficiadas com diminuição de impostos, mas a Fundap vai passar no corte, assim como também vai passar no corte, já passou no corte provavelmente, 94 escolas estaduais que vão mexer com a vida de milhares de alunos, de milhares de professores, de milhares de pessoas que terão as suas vidas afetadas por conta de uma reorganização que, na verdade, é uma bagunçação muito grande na vida dos alunos, na vida dos professores e, com certeza, também na vida de vocês, que muitos, pelo que me disseram aqui, além do sigilo, meu companheiro aqui, Marcos Martins, está dizendo, né, desses decretos que determinam o sigilo de informações, que a lei da transparência obriga essas informações a estarem disponíveis. E nós estamos vivenciando decretos e mais decretos, proibindo que nós tenhamos acesso a informações. O deputado que me antecedeu, ele disse um pouco a respeito... Estou sem voz. O deputado que me antecedeu, ele falou um pouco da situação das nossas salas de aula, de que além do fechamento das 94 escolas, nós teremos também 700 ciclos, turnos, sendo interrompidos na educação do Estado de São Paulo. Então, a política do Estado mínimo, a política que acaba com aquela estrutura do Estado forte, do Estado que tutela os seus cidadãos, nós estamos vendo aqui neste parlamento, com a aquiescência de todos os deputados da base do governo, porque eles defendem o fim do Fundap, eles defendem e defenderam e votaram pelo fim da CEPAM e defenderam também o fim da SUTACO, o fim da SPTUR, o fim de vários órgãos. Para quê? Se os recursos orçamentários disponibilizados para essas entidades, para essas fundações, é tão pequeno, é de pequena monta, não significa absolutamente nada no montante geral do orçamento do Estado de São Paulo. Então é uma falácia essa história de que é corte de gastos, corta gastos em outras coisas e não naquilo que melhora, que capacita, que forma, que educa o nosso cidadão. Então nós somos absolutamente contra o fim da Fundap, assim como fomos em outros momentos de outros órgãos. Eu quero deixar aqui a nossa resistência. Vamos resistir até o último minuto para que o Fundap não seja extinto. Muito obrigada.